Olá pessoal, tudo bem? Continuando nossa série de vídeos sobre compressores, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara aqui que está em corte no nosso de treinamento, que é um compressor do tipo Scroll. Bom, finalmente, depois de alguns anos, a gente tem uma série, tem uma playlist falando só sobre compressores que é muito legal. Tem bastante engajamento do pessoal e faltou falar sobre esse carinha, sobre o compressor Scroll, que é um compressor muito comum, que vem crescendo cada vez mais, ganhando cada vez mais mercados e, enfim, por diversos motivos acabamos não fazendo naquela época e alguns anos depois vamos complementar. Mas não deixa de assistir, tá? Não deixe também de se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante pra gente, tá? Para que a gente continue fazendo vídeos, passando conteúdo para frente, é importante. Se inscreve no canal, dá aquele like que é muito legal, ajuda muito, tá? E aí dá uma olhada aqui embaixo na descrição que eu vou deixar a playlist falando sobre todos os compressores, tá? A gente falou sobre compressor semi-hermético alternativo, a pistão. Nós falamos sobre duplo estágio, parafuso do tipo compacto, parafuso semi-hermético. Não lembro se teve mais algum, mas falamos sobre vários modelos de compressor. E aqui está o nosso compressor do tipo Scroll. O compressor do tipo Scroll, ele é um compressor para capacidades baixas e médias, que nós chamamos, tá? Você vai ter aí compressores que começam em torno de 1 HP, é capaz de ter até menor, mas são compressores ali que você tem uma vasta gama. Então, são compressores de 1 HP até 40 HPs, que é o maior que se encontra hoje, pelo menos até onde eu sei, não conheço hoje um compressor maior que 40 cavalos. Então ele serve para deslocamentos baixos e médios. Você tem uma vasta gama de aplicações, de tipos de compressores, tá? Esse aqui que a gente está na nossa frente é um compressor da Emerson, da família ZP, que ele é projetado especialmente para 410, mas por exemplo a própria Emerson, ela tem a família ZB, que é para 404, 134, tem a família ZF, que é especialmente projetada para baixas temperaturas de evaporação, usando 404, 507, vários outros gases, que tem um sistema de economizer bem legal, que inclusive tem um vídeo que eu falo um pouquinho sobre isso, vou deixar aqui embaixo também, que é o nosso skid, a linha SGS, tá? Vale a pena dar uma olhada. Depois temos famílias de Scroll para CO2, CO2 subcrítico, agora já tem uma família nova para CO2 transcrítico. Então assim, existem muitos modelos de compressor Scroll e ele vem ganhando cada vez mais mercado, tá? Então é um compressor que vale a pena dar uma certa atenção. Hoje os sistemas mais comuns que você vê aí, você vê muito aplicado em ar-condicionado, foi aí que o Scroll eu acho que tomou uma grande proporção. Em chillers, então chillers até 240 TRs, é bem comum você encontrar compressor Scroll, você vai ter ali a aplicação de 6 compressores, centrais de VRF, até mesmo a parte de refrigeração comercial e industrial, tá? Então hoje você consegue ter capacidades bem grandes, tocar, por exemplo, câmaras de congelados de grande porte utilizando o compressor Scroll. Então ele se encaixa muito ali, aonde se encaixa o compressor semi-hermético na refrigeração comercial e industrial, em cerca de 60, 70% desse universo, o Scroll consegue se encaixar, tá? Então ele só não tem tamanhos tão grandes como o semi-hermético, mas você consegue fazer muita coisa com o compressor do tipo Scroll. Ele é um compressor hermético, que nós chamamos, Então existem até alguns Scrolls do tipo semi-hermético que eles são desmontáveis, mas eu desconheço de alguma marca de relevância, de algum mercado que utilize ele muito. Pode ser que exista algum mercado específico que eu ainda não conheça, mas hoje é bem comum, tá? O Scroll é essa característica aqui que eu vou apresentar. Esse aqui é de 410, mas todos eles no geral, o conceito que eu vou falar aqui vale para todos, tá? Geralmente é um compressor hermético, como vocês podem ver, então ele é totalmente soldado. E essa é uma característica legal porque ele é um compressor simples, mas de boa eficiência. Simples significa barato, então ele é um compressor super rápido a construção. Ele tem essa carcaça aqui que é um tubo, então é uma construção muito simples. Tudo soldado, montado, é um compressor que, eu não lembro, teve um momento lá que eu conversando com um dos fornecedores, ele me falou o tempo, mas é coisa assim de 1 a 2 minutos que demoram para o compressor inteiro desse ser feito, sabe? É um processo muito rápido. Então ele tem só essa pequena desvantagem dele ser hermético, Ele é feito para ser barato, então às vezes qualquer peça que quebre, por mais simples que possa ser, você não tem como fazer manutenção. Você vai trocar o compressor, vai descartar e pronto, não tem o que fazer. Até existem algumas empresas que fazem retífica desse tipo de compressor, ela corta e faz a retífica, mas sinceramente eu não recomendo, porque você não sabe a procedência, não sabe a qualidade da peça que vão colocar aqui.
Porque se o fornecedor não vende a peça original, é uma peça feita com materiais duvidosos, então não recomendo, recomendo realmente a troca dele. Bom, vou mostrar aqui alguns detalhes construtivos que valem para todos os scrolls, tá? Esse aqui é um scroll em corte, então aqui a gente tem a nossa válvula de sucção. Então normalmente é sempre isso, o gás chega, ele entra pela carcaça do compressor, né? Então você tem o cárter aqui embaixo. Tem aqui um suporte que não dá para ver que ele apoia, né, todo o mancal e todo esse peso aqui. Você tem um motor elétrico, aqui temos um eixo passando aqui no meio, tem um mancal embaixo e um em cima. Aqui em cima, infelizmente, o nosso anel de old run sumiu, mas vocês podem ver aí na imagem, eu mostro ele. Ele é um anel que ele vem aqui em cima, e aí nós temos as duas partes mais importantes, tá? O nosso scroll móvel e o nosso scroll fixo. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Então como é que funciona? Ele é scroll por causa desse tipo aqui, que é o sistema de compressão dele, né? Você tem aqui um caracol aqui no meio do compressor e ele é montado. Aqui vem o anel de old run, que não está aí, mas eu vou mostrar um vídeo. Aí vem o scroll móvel, ele vem montado aqui, e temos o scroll fixo, que ele é parafusado aqui nesses 4 pontos. E aí como é que ele funciona? Esse sistema aqui, essa parte é móvel e ela está encaixada aqui dentro e ela fica fazendo este movimento aqui para fazer o processo de compressão, tá? Então nós temos aqui o nosso scroll móvel, o fixo, aqui é uma espécie de uma válvula de retenção e aí ele é comprimido e ele sai por cima aqui, né? Ele sai, aqui seria nosso ponto de descarga do compressor, bem o centro dele, que aí ele já sai aqui na câmara de descarga. Então aqui a tampa, né, do compressor, aqui a nossa válvula de descarga. Você pode ver aqui que ele tem esse orifício que encaixa aqui, tá? Eu vou virar aqui para vocês tentarem ver. E aí ele sai e vai embora, aqui fica uma válvula de retenção. Então é um compressor bem simples, tá? Bom, pessoal, então vocês veem aí no vídeo, né? Está olhando a parte de cima, o scroll fixo, que é esse item preto aí, tá? Então ele tá travado e a gente vê o scroll móvel, tá vendo? E aí agora vai mostrar em detalhe um pouco melhor como é o sistema de compressão. Então nosso scroll móvel ali, ele vai girando e à medida que o gás entra ali pela nossa direita, tá? Você tem o vapor de sucção entrando ali mais à direita. E aí ele vai sendo comprimido, né? Então você tem um azul claro, que é a baixa pressão, e ele vai aumentando de pressão à medida que ele vai andando pelo caracol, até que bem no centro do caracol é o nosso ponto de pressão de descarga, onde ele já é descarregado ali para a câmara de descarga e segue o caminho. Bom, pessoal, agora vendo o vídeo, dá uma olhadinha nessa outra imagem aí, que aí você consegue entender melhor, né? Todos os componentes, mas à direita são os mais importantes, tá? Você tem o pistão de selamento ali, que é como se fosse uma válvula de retenção. Você tem o scroll fixo, tá? Que ele fica travado ali, por isso o nome fixo, claro. Você tem o scroll móvel, o anel de old run, que permite ali o deslizamento do scroll móvel, e você tem a base do scroll, tá? Esses componentes são básicos em todos os compressores scroll. Bom, nós temos aí, indiferente do fabricante, esses itens básicos de montagem aí, todos esses componentes, eles valem para todos os compressores, tá? Nós vamos depois fazer um vídeo sobre o compressor do tipo digital, que é o que nós usamos aqui no centro de treinamento, que ele é uma variação, ele é um compressor scroll, só que ele tem um recurso a mais para controle de capacidade. Mas os componentes são sempre iguais. Em termos de montagem, o legal é que o scroll ele é bastante flexível, tá? Nós temos a aplicação dele sozinho. Vou até fazer um vídeo depois de um equipamento lá em cima na fábrica que está sendo montado, então numa unidade condensadora, seja de pequeno ou grande porte, essa é a aplicação básica de todo o compressor. E aqui então eu subi na fábrica para mostrar para vocês um exemplo de aplicação de compressor scroll. Então nós temos aqui uma MGS, que é uma unidade monocompressora industrial, que ela está sendo aplicada com compressor scroll. São 4 máquinas como essa, ela vai tocar uma câmara que é mais ou menos 30 por 30, é uma câmara de 0 graus. Então uma aplicação possível, um compressor ZP de 410, são 4 unidades, cada uma com seu evaporador. Como aqui eu só tenho um compressor por unidade, então não tem a montagem em tandem nem trio, mas eu poderia ter 2, 3 compressores, poderia instalar aqui um regulador de nível de óleo eletrônico e ter compressores em paralelo. Então tá aí um exemplo de instalação que é bastante versátil
e que cada vez mais vocês vão ver. Mas ele também permite a aplicação do tipo tandem que nós chamamos, ou seja, você interliga a sucção, a descarga e o óleo. Então você tem como se fosse um compressor só que você permite, por exemplo, fazer um scroll de 80 HP. Você pega dois de 40, você tem um scroll de 80 HP. E você pode fazer até a ligação de trio, que nós chamamos, que aí você vai interligar 3 compressores, como vocês estão vendo aí na imagem. E aí nós temos também as famílias de compressor scroll, que é uma família bem grande, que você pode aplicar eles em paralelo. Então você pode ter inúmeros compressores em paralelo fazendo a ligação normal, igual se faz um compressor semi-hermético. Tá? Então você vai ter o coletor de sucção, o coletor de descarga, só que aí você no visor de óleo você vai instalar uma boia eletrônica que vai fazer o controle do fluxo de óleo para cada um dos compressores. Então assim, é um compressor bastante versátil, por isso que tem se feito tantas coisas com ele. E aí se a gente for falar talvez de particularidades do compressor, não vou nem dizer pontos negativos ou positivos, talvez particularidades, né, se a gente fosse fazer um resumo. É um compressor que ele tem uma boa resistência a retorno de líquido. Claro que todos os compressores não devem ter retorno de líquido, né? O compressor não foi feito para trabalhar com líquido porque o líquido é incompressível, mas a gente sabe que às vezes ocorre. O scroll, no geral, ele é um compressor que ele suporta um pouco mais retornos de líquido do que um compressor a pistão, por exemplo. Então essa é uma característica interessante. Eles são compressores de baixo custo, então você pegar um scroll versus um semi-hermético de igual capacidade, ele vai ser sempre mais barato o scroll. Tem a desvantagem, né, que você não consegue fazer manutenção como num semi-hermético, mas ele também tem uma reposição razoavelmente barata. Ele tem menos partes móveis, então se diz que ele tem menos manutenção por conta disso, porque ele tem 70% menos partes móveis do que um compressor a pistão, né? Porque um compressor a pistão você tem biela, virabrequim, bomba de óleo, pistão, pino do pistão, anel. Aqui é um compressor mais simples, mas isso também não significa necessariamente menos manutenção, tá? Isso é uma opinião minha, tá? O compressor scroll ele é um excelente compressor, mas ele não tem a vida útil que um compressor semi-hermético tem. Indiferente do fabricante, isso não significa que ele é ruim, eu acho ele uma excelente alternativa. Porque se você pegar o investimento que você faz nele versus a vida útil dele, que não é pequena, não significa que ele é ruim, ele é um compressor que tem um bom custo-benefício, ele se paga muito bem. Ele pode não durar tantos anos como vai durar um semi-hermético, mas a reposição dele vai ser muito barata. Então, esse é um ponto particular meu, mas ele tem menos partes móveis. E por isso se diz como um ponto positivo, né? Uma boa eficiência, o COP é excelente, vai depender um pouco do regime e tudo mais, mas você tem um bom coeficiente de performance em compressores scrolls no geral, tá? Por exemplo, você pega um compressor parafuso, quando você tem uma alta taxa de compressão, o compressor parafuso sofre muito em relação ao compressor a pistão. No caso do scroll, ele sofre mais que o pistão, mas ele consegue ali com alguns artifícios manter uma boa eficiência, então também é um ponto aí interessante. Ele trabalha com rotações altas, normalmente o compressor scroll, tá? Então enquanto o compressor a pistão semi-hermético geralmente trabalha em 1750 RPM, o compressor scroll, pelo menos todos que eu sei, trabalham a 3600 RPM, ele usa um motor de 2 polos, então você tem uma rotação mais alta. Muitas vezes um ruído mais alto, tá? Ele é um compressor, alguns modelos, alguns tamanhos são mais barulhentos, tá? Então também é uma particularidade aí, até atenção, não são todos, mas alguns fazem algum barulho aí. Como eu já falei, ele não permite manutenção, né? Ele é um compressor hermético. E ele é um pouco mais sensível à modulação de capacidade por inversor de frequência, tá? Você tem que consultar o modelo, o fabricante. Por exemplo, a Emerson tem uma família enorme e cada família ali tem suas particularidades, mas via de regra, o compressor scroll costuma aceitar ali de 40 a 35 Hz de velocidade mínima e 60 a 70 Hz de velocidade máxima, então você tem um range um pouco mais limitado. Enquanto que um compressor semi-hermético costuma trabalhar de 25 a 70 Hz, às vezes 75, aqui você costuma ficar limitado entre 35 e 40 de mínima. Um parafuso você chega a 20 Hz, então aqui você tem um pouco mais de limitação. Geralmente você pode aplicar inversor de frequência, tá? Você tem que ver o envelope, tem que falar com o fabricante, mas geralmente sim,
mas ele é um pouco mais limitado nesse recurso. Bom, pessoal, é isso, né? É uma explicação geral sobre o compressor Scroll. Espero que tenham gostado, espero que tenha agregado como sempre. Por favor, se inscrevam no canal, deixa seu like, deixa comentário, ideias de vídeo, vai ser um prazer. Muito obrigado e até a próxima.